Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No dia em que celebramos a sexta-feira que antecede a Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao iniciar o ministério, Jesus tinha uns 30 anos. Filho, segundo se pensava, de José, de Eli, de Meleia, de Mena, de Matatá, de Natã, de Davi, de Jessé, de Obide, de Boaz, de Salã, de Naazon, de Amidiúde, de Abidim, de Anim, de Herom, de Farés, de José, de Jacó, de Isaque, de Abraão, de Teré, de Nacor, de Canã, de Alexade, de Sem, de Noé, de Lameque, de Enós, de Sete, de Adão, de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, aqui nós vemos uma genealogia interessante, especificamente voltada para José, para confirmar a natureza de Jesus, humana e divina. Confirmando essas duas naturezas, o texto de hoje nos apresenta essa vertente, esse caminho que a palavra de Deus nos dá para dizer que Jesus foi plenamente homem e é plenamente divino. Mas é importante dizer aqui, mais uma vez, dando esse olhar bonito para João Batista, que é um modelo do pregador cristão. Não anunciava a si próprio as suas ideias, suas convicções, não procurava prestígios, não se apresentava como solução e a salvação. Interessante que João Batista ele entra na escola dos evangelizadores e se coloca como tal, mas sem fazer com que a fala dele, o pensamento dele, o agir dele fosse para que, quando Cristo chegasse, o Cristo ficasse abaixo dele. Ao contrário, João vai enaltecer Jesus Cristo. Ele apresenta-se apenas como quem iniciava a chegada do Mestre, a chegada do Cristo, do Salvador, tão esperado. Cumpria fielmente sua missão quando o mensageiro quer ser maior do que a mensagem, nada poderá comunicar. Interessante, né? Nada poderá comunicar. Quando a minha pregação é maior do que aquele do qual eu estou falando, então não faz sentido eu falar. Então a minha pregação deve gerar naquele que ouve amor para aquele que se está falando, ou de quem se está falando. É de Cristo. Então toda pregação deve, a minha e a sua, de quem quer que seja, de qualquer cristão, deve ser voltada para aquele que é. É como se, ainda que João Batista fosse o último dos profetas,
assim consideramos, é como se a nossa pregação fosse dar continuidade à fala de João Batista. Uma fala amorosa, uma fala carinhosa, uma fala que entusiasmava e desejava as pessoas a acolherem o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que João Batista foi um grande facilitador para a chegada do nosso Senhor. Claro que primeiro Maria. Primeiro, sem sombra de dúvida, Maria Santíssima foi quem facilitou para a chegada do Salvador, juntamente com seu esposo José, que dá, a base de Jesus poder ser escrito, ou seja, é da família X, é da família de Davi, José é da casa de Davi. Então Jesus tem uma identidade. Então, como é importante para mim e para você percebermos esse contexto da palavra de Deus, sem que nos percamos e absorvemos esse Jesus que vem nos comunicar a salvação, vem nos trazer a salvação, vem nos comunicar a salvação através desse início do seu ministério. Teve um início, Jesus deu início ao seu ministério, ou seja, aquilo que João Batista já estava nos facilitando para que quando ele chegasse, não encontrasse dificuldade, não encontrasse barreira para entrar no nosso mundo, entrar na nossa vida, entrar na nossa história. Por isso, amados irmãos, pedimos, rogamos a Santa Faustina, nossa patrona, que nos enriqueça com o diário, ou seja, com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dá a graça de ter a casa para cuidar do sacerdote ferido, cansado, machucado, diante dos seus problemas emocionais e psíquicos, que Maria Santíssima nos dê essa graça, a casa que tanto sonhamos. Que São José, esposo de Maria, fiel esposo, nos ensina a viver a fidelidade, a missão aos seus amado Filho Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.